Welcome! How are you? Você não entendeu nada? É porque você não fala inglês, meu bem. Você tem que saber falar inglês e por isso eu trouxe a especialista da parada, do jogo duro, a Teacher Tati. Olá, Teacher, como vai? How are you? Tudo- I'm good, and you? How are you? I'm fine, I'm fine. I'm best. Best, more best. Não, é better, better. Você viu que eu leio. Sabe como eu sei inglês? Porque a Teacher Tati me ensinou inglês, só por isso. Que ela tem uma metodologia que é toda online, é isso? Como que é? É isso. Metodologia 100% online. Não precisa sair de casa para você conseguir desenvolver a sua fala do inglês. Você sabe que antes da gente começar a gravar aqui, que é gravado, não cai nesse papo que é tudo improvisado. Não é, a gente conversa antes. Você me falou que você quer ajudar as pessoas na fala do inglês, é isso? É isso, que é a maior dificuldade das pessoas, sabia ler? Sabe quando você vê as pessoas que elas até falam assim, eu entendo, mas eu não consigo falar. Então, a maior dificuldade das pessoas é conseguir desenvolver a fala, porque é a habilidade que a gente menos pratica. Mas por que a gente menos pratica? É o julgamento, é o medo da falha, é o medo de errar, por quê? Ou será que é o conforto? Porque é muito mais fácil você pegar um texto e ler um texto sem você ser julgado por ninguém, do que você tentar fazer uma conversa aonde pode vir vários julgamentos, né? Então, assim, a gente fica entre o meio termo aí de trazer um conforto, eu escutar uma música, eu escutar um seriado, é muito confortável, né? Eu não preciso ir a uma atividade um pouco mais fácil para o meu cérebro. Agora, quando você tenta desenvolver a fala, uma coisa que eu sempre falo para os alunos é assim, Ale, que o nosso cérebro, o pensamento é muito mais rápido do que o desenvolvimento da fala, né? Então, às vezes você na tua cabeça em silêncio, você até consegue criar um roteiro em inglês, você consegue falar sobre o seu dia, mas a hora que você tenta reproduzir aquilo em voz alta, às vezes você não consegue, porque o nosso pensamento tem uma velocidade diferente da nossa velocidade da fala. Então você está falando que uma das suas missões é ajudar nesse destravar. A sua missão principal na English Online é English Online, né? Isso. É você destravar que a pessoa, o que ela está pensando, ela fale também no inglês, é isso. É Bem, isso. junto com o teacher Luiz. Isso mesmo. Posso te contar uma história? Não, calma. Não quero. Eu, calma, não quero saber história nenhuma. Eu quero perguntar primeiro, antes, o seguinte: Pergunte. a sua mãe fala inglês? Não, O seu pai fala inglês? não. Não. Na Nada, minha eles não. família Mas o teu pai fala igual água, ele não fala inglês. não fala. Conheço o teu Ninguém. pai. Eu conheço teu pai. Não, nem a minha mãe, nem meu pai falam inglês. E Na minha aonde? família, a gente nunca teve essa tradição, sabe? Na família da minha mãe, a família da minha mãe fala alemão, mas é diferente. Porque os pais falavam alemão, então já aprenderam desde criança. É um processo diferente, né? Mas aí você assistia muitos filmes, muitos enlatados americanos? Não, Não. Então não, você tinha um garoto que falava inglês, que você era apaixonada e você queria conversar com ele, é isso? também não. Então, aonde surgiu esse negócio de falar inglês e ensinar os outros inglês? Agora você pode me contar a sua história. Posso te contar? Eu vou te contar a minha, mas depois eu quero te contar uma outra que não é minha, viu? Tá, tá, Tá? tá. Você acredita que eu nunca imaginei ser professora de inglês? Mas tá, a gente não imagina. Mas da onde que vem esse negócio de falar inglês? Necessidade. Veio da Ne... necessidade. Porque quando eu entrei na faculdade, eu fui fazer letras, né? Que eu queria ser Aham. professora de literatura.
Ah, então você já queria ser professora de literatura. Você De gostava literatura. do Dom Casmurro, de Iracema. Ah, Camões não, Camões é muito chato. Vai, continua. Isso, o plano era esse. Eu estava certíssima de que eu ia ser professora de literatura. Só que você sabe quando você vai fazer letras, você tem que escolher uma língua também, né? No meu caso ali, eu poderia escolher ou inglês, ou francês, ou espanhol. E Ah, aí, eu não sabia disso. e Eu não sabia. Ou é letras, é letras português, X, português, espanhol, português. Ah, não sabia disso. isso. E aí, bom, aí nessa aí eu falei, vou escolher inglês. Alexandre, quando foi a primeira aula, eu lembro como se fosse hoje, sabia? Eu estava sentada aqui na fileira da esquerda, na segunda carteira. A professora chegou, era uma professora, ela era, na verdade, uma tradutora. Ela não era professora, a professora, ela era tradutora. E a professora chegou e ela começou a falar inglês. E a minha turma, ela era dividida. Tinha algumas pessoas que falavam inglês muito bem e tinham algumas pessoas, inclusive eu, que não sabiam nada de inglês. Mas você não sabia na escola? Você não tinha visto na escola alguma coisa? Nem verbo to be? Nem o verbo to be eu sabia. Ale, eu não tenho a mínima ideia de como que eu passava nas provas da escola de Mas tinha inglês. inglês. Mas tinha inglês. Tinha, Ah, tá. tinha inglês, tinha inglês, tinha inglês, mas eu não tenho a mínima ideia porque eu sempre odiei, sempre odiei. Certo. E aí começaram essas aulas na universidade e começou a ficar muito difícil. Mas por que você escolheu o inglês? Boa pergunta, nem eu sei. Nem eu sei por que que eu escolhi inglês, não tenho a mínima ideia. Foi a intuição. Foi a intuição. Eu acho que foi meio, peraí, deixa eu ver onde é que eu vou colocar o X aqui, inglês, espanhol ou francês. Inglês, Foi sabe? no... Foi mais ou menos assim. E aí, com o passar do tempo, você começou a aprender inglês ou boiava Na faculdade? na faculdade? Não. Boiava. Total. Aí que eu pensei, bom, eu vou ter que aprender ou eu não vou passar de ano, né? E aí eu comecei a me dedicar um pouco mais. Então, assim, tinha as aulas da faculdade, eu comecei ainda, além das aulas da faculdade, fazer um curso externo, né? Então aí eu comecei a me dedicar um pouco mais. E quando eu comecei a me dedicar, eu comecei a gostar. Mas deixa eu fazer uma pergunta. O curso de letras em inglês, literatura em inglês, dura 4 anos, é isso? Dura 4 anos. E o inglês também dura 4 anos? É todo... Também dura 4 anos. E assim, olha, não é só a aula de inglês que é em inglês. Por exemplo, tem aula de literatura americana. Essa aula era em inglês. E tinha que ler os livros em inglês. E os livros, esse detalhe até eu não me lembro, sabia? Se a gente lia os livros em inglês, eu acho que não. Eu acho que a gente lia os livros em português. Eu acho que a gente lia em português, mas o professor dava aula em inglês. Poxa, agora eu não tô lembrada, porque faz alguns anos, né? Fazem alguns anos, mas eu acho que não era em inglês, não, era em português mesmo que a gente lia. E a Tati, que não sabia falar inglês, boiava nas aulas. Aí você foi fazer um curso de inglês, por fora. Revisão, reforço, sei lá o que tinha. E aí você começou a tomar gosto da coisa. Aí eu comecei a gostar, sabia? E assim, eu gosto de te contei, né? A primeira professora que a gente teve na faculdade, ela era uma tradutora, ela não era uma professora. Sim. Então, ela não tinha aquela técnica de ensino. E a gente, que era as pessoas ali que estava no lado do barco que não sabia falar inglês, a gente começou a sentir falta, né? E o pessoal que já falava inglês também criticava bastante. E aí tinha uma outra professora na faculdade, que era uma professora assim, tradicionalíssima, sabe? Uma senhora japonesa, tradicionalíssima e assim, de dar lista de palavras para você memorizar. E a gente pediu para trocar de professor. E a gente trocou para essa professora. Quando a gente passou para essa professora, começou a virar tortura para mim. Porque ela dava assim lista de palavras para você memorizar. E eu lembro um outro dia que estava na aula, assim, é engraçado porque a gente lembra dessas coisas como se fosse hoje, né? Sim, os traumas vêm, né? Os traumas vêm. Era um dia chuvoso. Era um dia chuvoso. Esse dia eu estava do lado direito, na parede, assim. E a professora deu aquela lista e ela falou: agora vocês vão contar uma história.
usando essas palavras. Alexandre, eu peguei as minhas coisas e falei, licença, boa noite. Ela falou, você vai? Isso é uma avaliação. Eu falei, eu vou. E eu fui. Então, assim, teve um processo, né? Teve esse processo que foi um processo um pouquinho mais traumático. Teve a parte que eu comecei a gostar, depois a gente trocou para um outro professor. Mas, resumindo, nos 2 primeiros anos da faculdade, eu me dediquei bastante para aprender inglês, certo? Quando eu cheguei no segundo ano da faculdade, eu já falava um pouco bem. A gente sabe assim que para aprender uma língua 2 anos não é tanto tempo, né? Principalmente para quem vem do zero, para você desenvolver legal em 2 anos. Você tem que ter uma identificação boa com o método, você tem que ter horas de estudo, que não era o que eu fazia. Nesse tempo, até eu fiz alguns intensivos, eu fiz assim, eu tinha uma quantidade de horas mais ou menos boa. Então, eu tinha uma fala desenvolvida. E aí eu resolvi fazer intercâmbio. Você foi para onde? Dessa vez eu fui para os Estados Unidos. E assim, o intercâmbio, os intercâmbios que eu fiz foram aquele work and travel. Esse intercâmbio você vai nas suas férias da faculdade para você trabalhar, Sim. certo? Então você tem que participar de uma feira antes, você faz uma entrevista que é em inglês para ver quem é que vai, qual é a empresa que vai aceitar você. Pronto, a empresa aceitou você, você já sabe para que cidade você vai. Chegando lá, você faz uma outra entrevista. Quanto melhor o teu inglês, melhor a vaga de trabalho. E você pegou qual empresa quis você? O meu era um cassino, hotel Ah, cassino. em que Hotel. Las Vegas? Las Vegas? Não, não, não. Esse aí não era em Las Vegas, não. Esse aí era em Reno. Reno é tipo uma mini Las Vegas, É. sabe? Eu É não uma era mini. o dono. Eu não era o dono. Oi? Eu não era o dono desse cassino. Não era, não? E Não. não, não era. E aí você foi para os Estados Unidos, fez a entrevista lá, teu inglês era bom? Era suficiente, não era bom comparado com outras É. pessoas que estavam junto. Tinha muita gente com inglês muito melhor, então Aí acabou. você foi trabalhar no banheiro, então. Mais ou menos isso, É. mais ou menos isso. Eu fui trabalhar como assistente do garçom, assistente do garçom. Agora, assim, ó, você sabe que isso aí foi muito bom. A gente tá falando aqui, Ale, de 23 anos atrás, certo? Não 23 parece. anos. Eu pensei que era 5 anos atrás, pô. Você me enganou. A gente tá falando de 23 anos atrás. vinte e Sim. três anos atrás, se a gente pensar assim, como as aulas eram desenvolvidas, como as metodologias funcionavam, era bem diferente do funcionamento de hoje. Sim, naquele tempo não tinha inteligência artificial, não tinha uma aula online, não tinha um vídeo. Era diferente. Ou você treinava com os seus amigos na escola, na faculdade, ou você ia para fora para aprender, não é? Isso, e assim, o ensino, ele era baseado na gramática. Então, você estudava muita gramática, você fazia muita memorização e você não fazia desenvolvimento da fala. Porque são coisas completamente diferentes. Você estudar gramática ou você desenvolver a fala. Uma coisa não depende da outra, complementa, mas não depende uma da outra. Então, quando eu cheguei lá, a minha fala não era tão boa, mas aí o que aconteceu? Eu comecei a ter oportunidades de praticar fala. Hoje em dia já é muito diferente. Por quê? A gente tem muita oportunidade de praticar fala sozinho, com inteligência artificial, em aula, com metodologias como a nossa, que são totalmente voltadas para a conversação, que desde a primeira aula você desenvolve a conversa. Mas não é aquela realidade de lá, né? De 23 anos atrás. Mas daí como foi? Você Mas conta, tem um caos, tem uma história engraçada? Olha, eu lembro assim, a primeira pessoa que eu lembro que eu entendi, eu vou contar uma história engraçada, mas depois, mas a primeira pessoa que eu entendi, a primeira memória que eu tenho era uma senhorinha. Uma senhora, a gente tava, você chegava lá, você não tinha lugar para morar, certo? E aí Certo. você ia procurar apartamento e tal. E nessa aí que eu fui procurar apartamento, a gente acabou nessa senhorinha aí, fui conversar com ela. E aquele dia eu fiquei super satisfeita porque esse dia eu consegui entender super bem assim as coisas que ela falava e tal. Agora, quando no restaurante, Aham. era assim, ó, era assim, você chegava lá no restaurante, tinha uma reunião inicial contando como seria o dia. Eu não era a única brasileira que estava nesse restaurante. Tinha eu e uma outra que também era tipo eu, não falava nada, e tinham 2 meninos que falavam super bem. Ah, Tinham eles.
Então, assim, toda vez que tinha aquela reunião, no início do dia, Alexandre, eu não entendia nada, E aquele nada. inglês aposto 10. Não entendia nada, exatamente. E aí eles davam as instruções, né? O que que você ia fazer e tal. E eu não entendia nada, então os meninos ali ajudavam com o que que a gente ia fazer. Deixa eu ver o que eu lembro dessa vez aí de história engraçada. É, Mas daí de os meninos te fofocavam. Daí, tem que fazer isso, isso, e fofocavam, né? Sim, os meninos passavam informações. Eu não lembro de uma história engraçada, mas eu lembro de um cliente, porque quando você é assistente do garçom, você serve as bebidas, você limpa a mesa. Sim, sim. Bebida limpa a mesa, certo? Mas eu lembro de uma pessoa que perguntou Que, assim, ó. que só para falar, não é demérito nenhum fazer esse trabalho, pessoal. A gente só tá Sim, contando a experiência de vida da Tati. É que a o que gente que tá ela com. foi fazer nos Estados Unidos. Mas se você é garçom e você faz a limpeza das mesas, você é tão importante para o cliente, porque o cliente sem você não é nada. Parabéns pelo seu Exatamente, trabalho. E aí, como que é? exatamente. Então, e aí o que acontecia? Quando você ia servir as bebidas, você tinha o contato com as pessoas. Então, essa parte aí era ótima para desenvolver a fala. E as pessoas começavam, você é do Brasil? Você é de onde e tal? E eu lembro de uma. Pelé, Pelé, Pelé. Exatamente. E teve uma pessoa que falou: Ah, Brasil, é em São Paulo? Foi, teve uma outra pessoa que perguntou, mas vocês moram em árvore? Juro por Deus, eu juro pra você, eu juro. Mas eles acham isso mesmo, que é só o Rio de Janeiro, que é legal, que é só São Paulo agora, deve ser Rio de Janeiro, que a gente nasce em árvore. É isso, é. É isso, é isso, é Mas daí isso mesmo. você voltou, você começou a aprender inglês, começou a falar melhor, aí você voltou pra cá e aí, o que aconteceu? Não, aí foram 4 meses, né? 4 meses que deu tempo de desenvolver bastante coisa. Eu estudei também, eu fui em chama Community College. É como se fosse, uma escola que você precisa fazer um teste, mas você não precisa pagar. E eu fiz aula de inglês lá. E assim, quando eu voltei, eu já estava com uma fluência bem legal. Eu estava com uma fluência bem boa. E aí, quando eu voltei, antes de ir, eu trabalhava na Claro de celular, sabe? Claro. Isso. E aí, quando eu voltei, eu falei, não, eu vou continuar trabalhando lá na Claro. E aí, meu pai disse, vamos fazer o seguinte, você vai levar currículo em escola de inglês para professora. Se alguém te contratar, quer dizer que você está apta. Lá fui eu. Levei currículo e tal. E uma escola me chamou para fazer um treinamento. Lá fui eu. Tinha eu, um cara bem mais velho, que tinha morado fora durante muito tempo, e um outro menino. E assim, você tinha que dar aula na frente de todo mundo, né? Eu nunca tinha dado aula, nunca tinha tido essa prática, porque na verdade, até esse momento, a universidade não te prepara para você dar aula. Quando eu fiz era assim, hoje já é um pouco diferente, mas a universidade não te prepara. Então, eu fiz aquele teste, eu passei naquele teste e eu comecei a dar aula. Aí, uma das primeiras aulas que eu dei. Assim, eu tinha uma fluência legal? Tinha. Meu vocabulário era bom? Não. Eu sabia a prática de dar aula? Não. Ou seja, eu só tinha uma fluência legal. E eu comecei a trabalhar numa escola que era aula só para adultos. Uma das primeiras aulas, sábado à tarde, tava com um aluno e ele falou alguma coisa para mim, era sobre comida, alguma coisa assim, e ele falou de lettuce, que é alface. Eu falei, como? A aula era toda em inglês. Eu falei, como ele? Lettuce. E eu, meu Deus, o que que é isso? E aí ele entendeu que eu não sabia o que era Leros. E ele falou assim pra mim. Eu falei, certo. Mas assim, eu comecei a dar aula. Eu tinha muita coisa que eu aprendi que eu não tinha noção do que era, né, de inglês. E eu digo assim, eu aprendi muito mais dando aula do que estudando, né? Porque aí para dar aula eu tinha que reproduzir, eu tinha que estudar em casa e tal. E aí pronto, aí eu passei o ano inteiro dando aula para essa escola. Cada vez que tinha treinamento era toda sexta-feira. Alexandre, eu suava frio, sabia? Que eu sabia que ia ter que chegar lá, ia ter alguma coisa que a gente ia ter que fazer na prática.
Isso. Mas você ainda estava na faculdade. Ainda Eu estava na. estava, era o terceiro ano da faculdade. E aí você fez a quarto ano, se formou, foi. Não. Não? Aí, quando chegou do terceiro para o quarto ano, eu resolvi fazer um outro intercâmbio. Ah, tá. Isso. E aí, aí meu inglês já estava razoavelmente bom. E aí nesse aí que eu fui para Las Vegas. E Ah, aí, tá. pronto. E aí, quando eu cheguei lá e quando eu fiz a entrevista, aí eu caí de ser telefonista. Então, assim, meu inglês já estava muito bom. Hard. É, já estava no nível super bom, né? E aí, de você ser telefonista, né? Falar no telefone, falar por vídeo sem câmera, é bem mais difícil de você entender. Então, assim, foi uma experiência muito boa essa. E aí você voltou para o Brasil, não se formou, ou se formou? Não Aí entendi. voltei, terminei e me formei. Uhum. Então, e aí você começou a dar aulas em curso, em escolas de inglês, isso? Isso, aí nessa época eu dava aula em cursos de inglês, em escolas de inglês. E por que você resolveu fazer um curso, uma escola sua? Veja bem, quando eu dava aula em curso de inglês, eu não tinha a opção do que eu tinha que usar a metodologia da escola, certo? Certo, E eu tinha que dar aula para as turmas que a escola me dava. certo. Eu não tinha escolha de dar aula para criança bem pequena ou para adulto. Nas escolas que eu trabalhei, assim, não tinha uma aptidão, sabe? Ah, você se dá melhor com adulto, você se dá melhor. Não, é assim, tem a demanda, você vai lá, né? Então, era uma coisa assim que não me satisfazia muito. Eu não via tanto resultado nos alunos, porque sempre eram turmas grandes, né? Então demora muito tempo para você conseguir desenvolver e chegou uma época que eu queria parar de dar aula. E aí eu resolvi, falei, bom, eu falo inglês aqui em Ponta Grossa, né, na cidade que eu morava, tem muita indústria, eu vou fazer um curso de eletromecânica para trabalhar na indústria. Ah, você queria largar o inglês. Eu queria largar de dar aula de inglês. E Isso. aí? Pronto, aí eu comecei a fazer o curso de eletromecânica. E aí, quando eu comecei a conviver com as pessoas ali, eu já entendi que aquele mundo não era para mim. E aí eu comecei a dar aulas particulares. Para essas Então, pessoas que estavam na fábrica, né, eletromecânica, você foi conhecendo as pessoas, aí as pessoas sabiam quem é você, daí foi mais fácil fazer o network, né? isso, dali, de outros locais também. Então, eu comecei a dar aulas particulares. E aí eu comecei com a bagagem que eu tinha, né? Eu comecei a trabalhar com coisas que eu acreditava mais. Né? Ao invés de eu pegar um material didático, como a escola tradicional de idioma faz, e ficar seguindo aquele material página por página, eu consegui focar na minha metodologia própria, né? Até chegar aonde a gente está hoje. Então, assim, foram anos de experiência, anos de estudo, para conseguir chegar no desenvolvimento da fala. Deixa eu te contar minha história agora. Agora eu quero saber a história. Aqui tem que esperar. A audiência tá subindo, subindo, subindo. Agora tem que esperar e você me contar a história que aconteceu. Então, a história que eu quero te contar é de um aluno novo. Ele começou a fazer aula esse ano. Então, a gente tem muito aluno que vem de multinacional que precisa desenvolver a fala do inglês e que, se não desenvolver, tem a possibilidade de perder o trabalho e tal, sabe? Essa situação. Sim, sim. Pois é. E aí, no começo do ano, teve um aluno que procurou, assim, com essa fala e tal, e ele falou, poxa, eu já fiz todo tipo de aula e tô aqui. A gente começou a fazer aula em fevereiro, né? Agora, então, ou seja, fevereiro, março. E uma das últimas aulas ele estava falando, nossa, eu nunca fiz aula com uma metodologia assim, que eu conseguisse desenvolver tanto a fala, né? Que é o nosso foco. E eu vou te mostrar agora. E aí, tem mais histórias? Acabou a história? Posso contar mais, mas mostra o que Daqui você a quer pouco. mostrar.
Bem, eu vou mandar uma requisição para alguém aqui, agora sim, que eu vou mostrar para vocês que estão aí vendo o Instagram da Teacher Tati. Eu acho que estão vendo agora, isso. Esse é o Instagram da Teacher Tati aqui, teachertati.englishonline, como ela coloca, especialista em conversação, né? Se você não sair falando na primeira aula, não me chama mais Tati. Olha aí a responsabilidade, professora. E aqui o Instagram da Teacher aqui, esse sou eu, esse daqui. Nossa, que feio que eu tô. Aqui tem a Tati aqui com os alunos, e você pode entrar no Instagram dela. Esse daqui é o professor Luiz também. Esse é o professor Luiz, que ajuda, que faz também com a Teacher Tati. Aqui é o inglês, aqui é a página da Teacher. E aqui, agora não sei se está aparecendo. Está aparecendo aí para você? Tá. Aqui é o site da English Online Brasil. Ponto, como que é? Sim, sim, Simply Book. Simply Book. Mas você é melhor ver aqui no Instagram da Teacher Tati. E aqui tem todos os sites que vai entrar para você no Instagram. Então, repetindo para você, teachertati.englishonline. Aí você está dando curso para tá aparecendo aqui para comissionário de voo, é isso? Comissário de voo tenho, sim, tem. Tem tanto o curso gravado de inglês para comissário de voo, quanto as aulas ao vivo. Tem aqui a lista de espera para fazer as aulas, preparação Isso. de entrevista de emprego, necessário, né? Porque pessoa que vai trabalhar, mentoria aqui para comissários de voo e também tem os cursos no Hotmart. Falando sobre mim, esse eu fiz. Falando do passado, eu fiz também. Nunca mais esqueci os verbos do passado, eu fiz também. Pronúncia avançada ainda não, que eu estou estudando, tô indo bem, tô indo bem. Mas aqui é os cursos. E aí, e agora, teacher, como que você vê o inglês com a inteligência artificial? Bom, a inteligência artificial facilitou muito a nossa vida, né? Porque, por exemplo, quando eu fiz aula, eu dependia praticamente do professor, né? Para receber feedback, para receber correções, para receber orientações. Então, e agora com a inteligência artificial, você pode fazer isso todos os dias. Você tem orientações, né? A inteligência artificial, inclusive, memoriza as suas informações e organiza de uma maneira como você precisa praticar. Mas a inteligência artificial não substitui o professor. Não substitui o professor, né? Porque o professor está ali para te guiar, mas é uma ajuda enorme. O que eu vejo mais assim de barreira dos alunos ali não são os recursos hoje em dia, porque recursos a gente tem bastante, variados, né? Mas o que eu vejo hoje dos alunos é muita dificuldade de organização de rotina, priorizar atividades, e eu vejo muitos alunos assim que eles precisam fazer a escolha, né? Entre eu vou ficar com a família agora ou eu vou estudar inglês nesse momento. Quanto tempo é legal a pessoa estudar inglês todo dia? Você diz estudar quanto tempo por dia? Quanto tempo por dia a pessoa tem, assim, para ter uma fala fluente em um ano, por exemplo? Ale, 20, Conseguir se virar, conseguir se virar, conseguir se virar. Ale, 20, 25 minutos por dia já dá uma ajuda enorme. Você sabe que hoje eu estava dando aula? E eu estava dando aula para duas pessoas, uma começou a aula Não em. sei, não sei, eu não tenho mais aula com você, agora eu sou o Luiz, eu sou o Luiz. Ela é tão. Agora ela nem olha pra nossa cara no corredor. Ela anda assim, ela nem olha mais pra nossa cara agora, tá? É só com o Luiz, é só com o Luiz. E daí? É, e eu estava dando aula Você sabe que você me deu um insight agora que eu vou fazer uma troca nesses agendamentos de terça aí, viu? É, e tem uma dessas, ela começou a fazer aula em dezembro, ele começou um pouco antes. E hoje eles fizeram a apresentação deles, eu estava pensando sobre isso, eu estava falando, meu Deus, como que eles conseguiram desenvolver tanto a fala, tanto que ele, o aluno que fez a apresentação hoje, ele fez uma apresentação, ó, ele começou a fazer aula em novembro, certo? Ele Certo. fez uma apresentação de 20 minutos.
20 minutos. Ale, falar inglês 20 minutos direto é tempo, viu? É É. tempo. Mas eu tô falando de pessoas que se dedicam para aprender inglês, certo? Agora eu tenho uma pergunta para você. Diga. A gente vê muitos comerciais nos celulares e até na própria televisão sobre um aplicativo chamado Duolingo. Hum, Você recomenda o Duolingo para ajudar no aprendizado do inglês? É eu, bom, re- eu recomendo qualquer aplicativo que você se identifique. Qualquer mas, aplicativo que você se identifique. Porém, cada aplicativo tem um objetivo. O Duolingo, por exemplo, ele é ótimo, ele é muito bom para vocabulário, ele é muito bom para organização de fala, mas ele não vai desenvolver em si a fala. Ele não mas vai, porque para você desenvolver a fala, você tem que fazer o movimento da fala, você tem que externalizar a informação, que pode ser ou falando ou escrevendo. então um bom desenvolvimento da fala é um professor adequado em fala, que é você, no caso, mais uma inteligência artificial ou mais o quê? Você pode até juntar os três. O professor, mais o Duolingo, mais a inteligência artificial. Que legal. Agora, now, let's go. Agora, já que você quer ensinar, vamos ensinar os outros a falar inglês alguma coisa aí, então. Vamos lá. Para fechar, para fechar com chave de ouro. Pode ensinar o Vamos, que quiser, vamos ver. Que eu vou ser a vamos. cobaia, sempre eu, né? Ah, Você vai ser cara. o cobaia? Pô, você é a cobaia, ensine. Pronto. Bora lá, bora fazer uma aulinha bem pequenininha Uma aqui. aulinha, 5 a 7 minutos, vai. Eu vou ficar. 5 a 7 minutos. Ale, eu vou fazer com você uma aula que assim, eu quero fazer essa aula porque é a primeira aula que eu faço com as pessoas Tá. e para todo mundo entender que não é um bicho de 7 cabeças a gente falar inglês, tá? Então a gente vai fazer assim, uma aula de a gente se apresentar e nessa que a gente vai se apresentar, a gente vai usar modelos de fala. Então, Então, enquanto você vai armando o circo, eu vou te falar que você pode seguir a Teacher Tati do Instagram e é muito fácil. É muito fácil mesmo. É muito fácil para você ter conteúdos em inglês, é fácil para você saber sobre inglês, para conhecer os alunos, os seus colegas no inglês, para você comprar os cursos no Hotmart é muito fácil. É Teacher Tati de professor, né? Teacher Tati. Ponto English Online. É muito fácil, você já vai ver lá, teachertati.english online. Já conseguiu uhum, armar? Já conseguiu? Armou o Cir. Pronto. certinho. Aqui, Ale, aqui é tudo no improviso, viu? Aqui é tudo, a gente faz. tudo no improviso, let's Vai. go. Ale, we are gonna do this exercise introducing myself. Let me explain you. What is introducing myself? I speak my personal information like my name, my profession, my city, and you do the same, okay? For Ok. example, I'm Tatiane, and you? Aí é Alexandre. Okay, Ale, people call me Tati. People call me Tati. And you? People call me boss. People call you boss. People call me Ale. Ale. Ale, okay, good. Ale, my city. I am my original city. I'm from Ponta Grossa, in Paraná, but I live in Salvador. And you? I from São Paulo. No, I am from Ponta Grossa, but I live in São Paulo. Ah, you live in São Paulo. Okay, right. And is São Paulo a big or a small city? Ah, big city, A big city, yes. big city. And what's your favorite place in São Paulo? What's your favorite place? Jardim Arapuera. How do you say? Ibirapuera? Ibirapuera Park. Yeah, Ibirapuera Park Oh, or the Avenue. What's your favorite place in São Paulo? my house. Your house. Okay, okay. But I prefer uh, ah, Ibirapuera Park.
Ibirapuera Park, okay. And tell me about your home. You live in a house or you live in an apartment? I live in apartment. Ah, okay, that's it. Ale, I live in an apartment and I live with my dog. I live with my dog, my dog. And you live with your mother, your father, I I your live with brother. my father, my mother, and my boyfriend. Okay, nice, very good. Now, tell me more. Your profession, your job. I am an English teacher. I am an English teacher. And you, Ale? I am uh, a TV show, TV show? I think you are a TV host. TV roast, TV roast, roast, host. host. Yes, TV host. I Or am journalist. No, no, no. no, journalist, no, TV TV host. TV host. Okay, the pronunciation is this, Ale. TV 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 ho- host. host. Então, TV host. so I am a TV roast. Very good. Host. TV host. That's it. Very good, very good. Agora, vamos voltar lá no começo. Eu vou falar as minhas informações direto e você vai falar as tuas depois, tá? Tá. Ale, I'm Tatiane. I'm from Ponta Grossa, Paraná, but I live in Salvador. And here in Salvador, I live in a house. I am an English teacher. And you? Okay. I am Alexandre. I'm from Ponta Grossa, but I live in São Paulo. Here in São Paulo, live in an apartment. I am a TV roast. Yes, very good. That's it. Então, essa é um exemplo da primeira aula que é feita. A gente demorou 5 minutos e a pessoa já sabe quem ela é, aonde ela vive, com quem ela vive, o que ela faz de profissão nesse primeiro tempo. Aí a pessoa vai ter que fazer isso, por exemplo, acabou a aula aqui, eu tenho as minhas anotações, eu tenho os vídeos e tal, e aí eu vou treinar isso mais vezes, isso? Com certeza, você vai treinar mais vezes. Agora, olha, quero fazer uma pergunta aqui para o pessoal que está assistindo, que faz aula de inglês. Quanto tempo você teve que fazer de curso de inglês para você conseguir reproduzir na fala isso que a gente fez em 5 minutos? Eu acho que demora 6 meses. Demora mais ou menos isso, sabia? Essa primeira aula aqui, eu consigo matar 2 meses de curso tradicional facinho. Coisa. Mas o aluno tem que se dedicar também e não só, por exemplo, fazer aula online com você, pode fazer 2 vezes por semana, pode fazer 3 vezes por semana, se quiser. Sim, pode fazer uma vez por semana, mas a pessoa tem que se dedicar lá 20 minutos com o chat, com a inteligência artificial, ou com o Duolingo, ou com alguma outra coisa que exerça ela a comunicação da fala, é isso? É isso mesmo. Assim, a maior diferença, eu sempre falo para os alunos, não é tanto a quantidade de aulas que você faz por semana, porque quando a gente faz a aula, é só um guia e você não pode ficar dependente do professor. Quanto mais independente você é, quanto mais você consegue fazer as suas descobertas de como você aprende, mais rápido é o seu progresso. Então, a evolução maior que a gente tem é a gente estudando sozinho e menos com o professor. Claro, quanto mais aulas junto com o professor, mais horas estudando, mais você vai desenvolver. Mas não adianta você fazer 3 aulas com o professor e não estudar nada em casa, sabe? O estudo em casa é essencial. My English uh, best more after your classes. Thank you so much. Oh, not at all, not at all. Thank you, thank you. Bem, se você não entendeu, tá na hora de você fazer o curso de inglês. E. Ai, Alexandre, eu tenho 60 anos. E o que que tem? Você tá morto? Não. Vai fazer alguma coisa da vida, vai aprender inglês pra você viajar, pra você ganhar dinheiro. Tem gente que faz live no TikTok, fala com os gringos pagam em dólar.
Aí só mostra um pouquinho a barriguinha que eles pagam mais, mostra o pé que eles pagam mais, mas tem que falar inglês, meu bem. Se você falar em português, eles não vão querer, não. E você viajar, você aqui Rio de Janeiro vem Rio de Janeiro, São Paulo, vem gente turista. Nossa, o que que vem de turista não tá escrito no gibi. E você sabia que o meu namorado fala inglês? Ele é o único que fala inglês na loja onde ele trabalha. E se ele não tivesse lá, ó, os caras nem iam conseguir vender nada. Então, faça como ele, ou você mora em alguma cidade do Brasil, aprenda inglês para você continuar vivo e assim melhorar o seu cérebro e você poder viajar, ganhar mais. E, é claro, coloque as suas crianças, os seus filhos, todo mundo para aprender inglês com a Teacher Tati. Todo mundo não, que vai ter uma lista de espera, né, Teacher? Tem a lista de espera. Tá bom. Qual que é o seu Instagram mesmo? teachertati.englishonline. Você não é dessas pessoas que tá enganando os gringos no live do TikTok, né? Que você fica mostrando o pé, né? Você arregalou, você arregalou o olho que eu vi que você É porque eu fico ainda, rapaz, isso existe mesmo, né? Sabia que eu fico assim? Mas é, né? Existe. olha, tem aquelas câmeras sexuais que só o gringo vê. Aí o gringo quer pagar um pouco a mais. Como que você vai conversar com o gringo se você não fala inglês, não é verdade? Rapaz, é um nicho, né? É um nicho. É um Sim. nicho, é uma ideia. Eu vi um vídeo hoje da pessoa fazendo alongamento de bigode. Eu falei assim: se tem demanda, tem mercado, os dois estão ganhando. Então tá bom. Com certeza. Com certeza. teachertati.englishonline. Isso? Isso mesmo. Posso ir embora? Acabou a bobeira? Vamos, vamos, meu cachorro tá me esperando aqui, ela quer passear. Bora. Então tá bom. Tchau, Ó. teacher. Muito obrigado. Fiquem com de papo com a Alexandre.